Sun Liu-Kang era o deus macaco supremo, que governava as montanhas celestiais com seu exército de macacos demoníacos, até ser traído por um deus, renascendo no mundo humano como um órfão chamado Jin, sem memórias de sua vida passada. Ele teve uma infância difícil, pois seus pais morreram cedo, deixando-o sozinho e infeliz, até que um velho o adotou como neto. Ele começou a ensiná-lo seu estilo de luta original de Taekwondo, para que um dia pudesse se tornar o artista marcial mais forte do mundo. No entanto, antes de tudo isso, alguns homens relaxam na praia recebendo massagens de jovens. Um cara de óculos escuros liga para o Sr. Park e o chantageia sobre seu escândalo. Todos estão felizes que Park está sendo usado como seu fantoche através de chantagem. Enquanto conversam, o vento se transforma em tempestade e o céu escurece. Aterrorizados, eles olham para cima enquanto algo desce do céu. No reflexo do olho de um homem, uma cruz vermelha brilhante corre em direção a eles. Mais tarde, Park pergunta à sua secretária sobre o progresso. Ela calmamente responde que tudo está indo como planejado. Park está diante de uma pintura estranha, coberta pelo que parecem ser desenhos de todas as criaturas vivas. Enquanto ele está em frente à pintura, o mesmo símbolo da cruz pode ser visto em sua mão. Em outro lugar, um helicóptero avista a ilha onde aqueles homens desapareceram. Eles ficam surpresos ao ver que não há nada no chão, apenas uma cruz enorme esmagada no solo. Enquanto isso, Jean Mori sonha com seu avô, o aconselhando a estudar e fazer amigos na escola. Ele acorda percebendo que dormiu demais, e imediatamente começa a entrar em pânico. Ele sai correndo pela porta e anda de bicicleta como se estivesse acelerando para as Olimpíadas. No caminho, ele quase atinge uma velha, mas a desvia por um tris. Enquanto ela grita com ele, ele perde o controle e atravessa uma barreira, mas de alguma forma vira a bicicleta no ar. As notícias relatam sobre um novo evento de artes marciais, o God of High School, um torneio que está dando o que falar. Alunos discutem lutadores, previsões, está por toda parte nas ruas, todos estão discutindo. Além disso, hoje marca o início da rodada preliminar. Em um supermercado, um funcionário pede licença ao chefe para competir. Seu chefe elogia sua dedicação por trabalhar mesmo antes do grande dia. Contando seu pequeno salário lá fora, ele suspira, percebendo que mal é suficiente. Perto dali, um grupo de artistas marciais reclama por não ter sido selecionado. Uma garota tímida de óculos se aproxima pedindo direções para a arena. Todos eles aproveitam a chance para ajudar. A garota nota o peito de um cara, claramente impressionada, e elogia seus músculos. Instantaneamente, os outros também rasgam suas camisas, transformando-o em um concurso de exibição de músculos. De volta a Mori, que está pedalando pela cidade exausto de fome, rezando para que haja comida grátis na arena. De repente, um homem em uma moto passa por ele, roubando uma bolsa. Mori avista uma velha pedindo ajuda. Seus instintos de protagonista se ativam, e ele imediatamente começa a perseguir o cara. Um streamer captura tudo ao vivo, de queixo caído, enquanto seus espectadores enlouquecem vendo uma bicicleta perseguindo uma moto. O trânsito é caótico, mas Mori desvia de tudo. Carros, ônibus, a própria lógica. O ladrão tenta derrubá-lo, mas Mori pula em sua moto, mordendo-o por trás como um animal selvagem. Um caminhão aparece do nada. Mori salta de volta para sua bicicleta no ar, quebrando todas as leis da física conhecidas pelo homem. O ladrão foge para uma estrada montanhosa, zombando dele, mas Mori sorri e pula de um caminhão em movimento para seguir. Mais à frente, a garota de óculos está conversando com aqueles mesmos caras exibidos. Mori colide direto com o rosto dela e a lança em uma lata de lixo. Ele pede desculpas, mas ao ver seus óculos quebrados, ela entra em modo de fúria total e balança sua espada contra ele e o soca repetidamente enquanto Mori cai no chão. Mori explica a situação mencionando a bolsa roubada da velha. Uma única lágrima muda seu humor e agora ambos perseguem o ladrão juntos. O cara do supermercado os nota passando correndo. Ele continua assistindo a transmissão ao vivo, segurando casualmente o telefone. Mori e a garota continuam lutando durante o percurso. Ela balança sua espada de madeira contra ele, mas ele desvia todas as vezes. O ladrão joga dinheiro no ar e o pobre protagonista Mori para instantaneamente para coletá-lo. Ela tenta pular e atacá-lo com sua super técnica, mas acerta em uma placa. O ladrão ri até que um soco atinge seu rosto. É o cara do supermercado que o joga direto em um caminhão. Mori e a garota congelam e o encaram. Na Korg Arena, a rodada preliminar do torneio começou. A multidão ruge, câmeras piscam e a emoção preenche o ar. No vestiário, Mori agradece ao cara do supermercado e pergunta seu nome. Ele responde, é Han Daiwi. Ambos então olham para a garota. Ela hesita, mas finalmente diz que seu nome é Yumira.
O locutor explica as regras. Uma batalha de artes marciais de todos os estilos, sem armas e sem limites de tempo. A única maneira de vencer é nocautear seu oponente ou fazê-lo se render. Ele acrescenta que o torneio principal acontecerá depois de um mês, após recrutarem participantes de toda a Coreia. Enquanto todos os participantes começam a caminhar em direção à arena, Mori está exausto de fome. Ele acrescenta que as pulseiras em suas mãos são equipadas com nanomaquinas que rastreiam sinais vitais e curam lesões instantaneamente, e o vencedor terá seu desejo concedido pelo organizador do torneio. O locutor diz para eles começarem a lutar. Todos ficam surpresos pensando que não há emparelhamentos, chaves de torneio ou nada. Mais tarde, eles percebem que é uma batalha real completa. O caos irrompe instantaneamente. Um cara vê sinais vitais mais fracos na pulseira de outro e ataca. Lutas explodem por toda parte. Alguns usam nunchaku, outros balançam bastões, um até luta lendo um livro, outro masca chiclete enquanto desvia de chutes. Daevi desfere um único soco que manda 4 caras voando. A espada de Mira brilha e derruba todos perto dela. Mori se espreguiça preguiçosamente e quando um grupo o ataca pensando que ele é fraco, ele os nocauteia usando apenas seus chutes. Mori termina com um golpe massivo que manda um cara voando contra a parede. Ele olha para a seção VIP onde os comissários estão assistindo a partida. Um comissário de cabelo loiro parece se interessar por ele. De repente, as portas da arena se abrem. Um novo lutador entra, Kang Man-seok, atrasado para a partida e penalizado com pontos de vida reduzidos. Em segundos, ele está chutando pessoas pelo chão, zombando delas por serem lentas. Mira avança e ataca com sua espada, ele desvia facilmente e até pega sua lâmina no ar com o pé. Mira acerta um soco em seu estômago, finalmente tirando o sangue dele. Ela segue com um chute, mas ele apenas sorri, elogiando sua saia e a convidando para sair no meio da luta. Mori aparece atrás dele, segurando a espada dela na boca e o provocando sobre sua cueca. Man-seok explode e desfere chute após chute, mas Mori desvia de todos. Um acerta, mandando Mori voando, mas Daewi percebe que antes do impacto, Mori conseguiu cotovelá-lo primeiro. Mori sorri e diz a ele que vai com tudo, então ele também deveria se juntar a ele. Em algum lugar em uma instalação do exército, eles discutem o incidente da ilha, perguntando se foi obra do King Kong. 2 homens conversam nos fundos. Um deles tem certeza de que é obra de Cherry Oak. De repente, o alarme de emergência dispara e o caos irrompe. A equipe de segurança corre para lidar com a situação enquanto um homem misterioso entra e se apresenta como Mujin Park. Enquanto isso, os participantes descansam na arena enquanto a equipe de emergência monitora seus sinais vitais. Na sala VIP, a secretária de Park, o comissário P e outro homem estão curiosos sobre a chegada tardia de Mujin Park. Mira torceu o pescoço e pediu sua espada de madeira. Daewi caminha com eles, perguntando como a pulseira curou o pescoço de Mori tão rápido. Eles começam a falar sobre suas razões para entrar no torneio. Mori diz que só quer ficar mais forte lutando contra caras mais fortes, reviver o dojo de espada de sua família. Enquanto conversam, Mori de repente pega a espada dela. Ela pede de volta, mas é o estilo da espada do luar. Ela dedicou sua vida a isso. Mori se oferece para ajudá-la a encontrar a espada segurando uma lanterna. Mira pede desculpas por tê-lo esbofeteado antes e diz que é um presente de seu falecido pai. Enquanto procuram, Daewi traz grandes luzes LED para ajudá-los. Na manhã seguinte, o segundo dia da rodada preliminar começa. O Go-Gamdo. Mori tira uma soneca na sala de espera quando Man-seok se aproxima dele tentando arrumar briga. Gun o ataca, mas Mori salva Gamdo no último momento. Mori também vence sua primeira luta com uma fera chamada Gai, que parecia mais um gato do que uma fera. Enquanto Gamdo se aproxima dele e o cumprimenta em seu estilo de arte marcial para agradecê-lo. Enquanto conversam, Gamdo ouve sua luta com Man-seok sendo anunciada. Ao sair, Mori o avisa, mas Gamdo diz que não o teme. A 8ª luta começa entre Go-Gamdo e Man-seok Kong. Gamdo avisa Man-seok que ele vai se arrepender de não tirar suas restrições de braço. A luta começa e Gamdo ataca com o punho do dragão, seguido por 10.000 golpes de cavalo, socando-o repetidamente antes de jogá-lo. Man-seok se levanta sorrindo de sua maneira arrogante, tira a jaqueta e pula de volta no ringue. Gamdo ataca no ar, mas Man-seok bloqueia com o braço direito, finalmente usando-o. Gamdo ataca novamente, mas Man-seok desvia e o atinge no estômago. Gamdo luta para manter a calma, pensando em sua técnica. Ele finalmente desvia e acerta com seu golpe de equilíbrio Yin-Yang, mas Man-seok o repele, mandando-o voando. Suas memórias piscam, mostrando o quão fraco ele já foi. Ele lança ondas de poder sombrio em Mori, mas um dos comissários o bloqueia, o derruba e o atinge 3 vezes antes de chutá-lo direto no chão.
Manseok jaz quebrado no chão. Mori de repente se ajoelha no chão e sente uma força forte o empurrando para baixo. É Mujin Park. Ele anuncia que a punição de Mori será decidida mais tarde e o torneio continuará como planejado. Enquanto os comissários levam Mori junto com Park, a plateia e seus amigos o aplaudem. Um grupo de pessoas misteriosas, os Nox, senta-se dentro de um lugar parecido com uma igreja, ouvindo a transmissão de rádio sobre o torneio. Seu líder fala sobre encontrar a chave para seus desejos e ora a seu Deus por ajuda. Park senta-se em uma reunião com outros membros, perguntando sobre o status atual do torneio. Gamdo é eliminado devido às suas lesões graves, enquanto Manseok senta-se assustado no hospital e é incapaz de lutar. Enquanto isso, Mori se alonga sozinho em uma sala separada. O comissário P sugere eliminá-lo por quebrar as regras e pede a opinião de Park. Park, perdido em pensamentos enquanto lê o arquivo de Mori, nota o nome do avô de Mori, que é John Tae-jin, e parece surpreso como se o conhecesse. O torneio recomeça. Mira enfrenta Mission Ma, sempre mascando chiclete como se isso lhe desse energia. Antes da luta começar, Mission diz a Mira para mudar sua arma, dizendo que não funcionaria nela. Assim que a luta começa, Mission avança. Mira balança sua espada, mas Mission desvia facilmente e a soca no canto. Ela agarra a Mira pelo estômago e a joga no chão, então usa as cordas para aplicar seu golpe de esmagamento corporal voador. O locutor explica que a Sion Tae-yeon é uma campeã americana de pro wrestling da WWD. Mira fica chocada ao ouvir isso. A Sion Tae-yeon diz orgulhosamente que veio até aqui para realizar seu desejo de construir seu próprio harém cheio de todos os tipos de homens. Enquanto ela fala, suas visões de flertar com homens passam por sua mente. Mira balança sua espada novamente usando o estilo moinho de vento, mas Mission bloqueia facilmente, dizendo que seu corpo é feito de aço e uma espada de madeira não a machucaria. Mission pula nos ombros de Mira e executa seu famoso golpe final, a bomba sangrenta, jogando-a no chão. Mission começa a celebrar pensando que a partida acabou. Mas Mira se levanta zombando dela por seu suposto corpo de ferro. Mission pergunta se ela realmente quer continuar sem espada. Mira responde que ainda pode empunhar uma lâmina mesmo sem uma. Mission lança uma série de golpes de luta chamativos, mas Mira acompanha. Então, de repente, Mira balança o braço como se estivesse empunhando uma espada e Mission fica chocada ao se ver cortada por mãos nuas. Mira desfere o golpe final, balançando ambos os braços como lâminas invisíveis. Mission não consegue desviar e cai no chão. Mira vence a partida. Mori assiste de seu quarto e pula de emoção, elogiando Mira e dizendo que quer lutar com ela. De repente a porta se abre e Park entra com um homem de cabelo verde, o comissário Kyu. Park diz a Mori que se ele conseguir derrotar Kyu, será reintegrado ao torneio. Os olhos de Mori se iluminam, mas em vez de concordar, o idiota aponta para outro cara de cabelo loiro, dizendo que preferiria lutar com ele. Kyu soca dizendo que ele é muito mais forte que o loiro. Mori nem sequer pisca depois do soco. Em vez disso, ele fica animado e pede para ser socado novamente. Park diz a eles que a partida acontecerá amanhã na arena de batalha. Naquela noite, Mira e Dewi voltam para casa conversando sobre a desqualificação de Mori. Eles se preocupam com ele, mas também o chamam de burro por interferir na luta de outra pessoa. Dewi admite que a força de Mori não parecia normal. Enquanto conversam, Mori de repente aparece atrás dele, mastigando uma banana e carregando uma sacola de frutas, um presente de Park para ajudá-lo a se recuperar. Ele lhes fala sobre sua próxima partida com um dos comissários. Surpresa ao ouvir isso, Mira o avisa para ter cuidado. Mori apenas ri, dizendo que sua família sempre o ensinou a fazer o que ele quer. Mais tarde, a comissária pergunta a Park se ele realmente deu aquelas frutas mágicas a Mori, lembrando-o de que elas estavam guardadas. Ela pergunta o que aconteceria se um humano normal as comesse. Park diz que fez isso para ver se Mori é o verdadeiro. Naquela noite, Mori come a última fruta e de repente sente dor ao pegar um cobertor. Ele desaba no chão, sangue escorrendo de sua boca. No hospital, Dewi visita um paciente careca, Sung Tae, no telhado. Sung Tae diz que o tratamento está ajudando, mas as despesas são pesadas e sua irmã está fazendo bicos para cobri-las, assim como Dewi. Dewi ignora, dizendo que conheceu um cara estranho como ele. Eles riem juntos, conversando como velhos amigos. Mais tarde, enquanto Dewi trabalha coletando lixo, um grupo de homens o cerca, zombando de seu amigo doente Sung Tae e tentando começar uma briga. Um deles joga uma lata de refrigerante nele, mas Dewi permanece calmo e os ignora, o que só os irrita ainda mais. No dia seguinte, a 12ª luta das preliminares começa. Dewi contra Sung Cheol-baek, um nerd com um taco de beisebol. Sung Cheol começa com jogos mentais elogiando o karatê de Dewi,
e dizendo que seu livro tem tudo, até mesmo maneiras de derrotá-lo. Chocado, Daewi avança para socá-lo, mas Sung Cheo desvia e o atinge em vários pontos. Daewi percebe que Sung Cheo previu seu movimento. Sung Cheo ri dizendo que aprendeu karatê há 3 anos. Sung Cheo continua balançando seu taco, mas Daewi desvia de cada movimento e finalmente consegue chutá-lo na cabeça. Furioso, Sung Cheo ataca novamente, mas Daewi bloqueia todos os seus golpes e diz que aprendeu seu tempo. Ambos correm um em direção ao outro, mas de repente Sung Cheo escorrega e cai. Em vez de atacar, Daewi o ajuda a se levantar. Impressionado, Sung Cheo decide lutar a sério. Ele usa seu movimento de 12 lanças, atingindo Daewi com golpes invisíveis que o derrubam. Sung Cheo diz que o dano se espalhou para seus órgãos e ele não consegue suportar. Daewi se força a levantar pensando em seu amigo. Sung Cheo libera seu movimento de 72 lanças, mas Daewi bloqueia cada golpe usando sua primeira postura, Tartaruga Negra. Ele então muda para sua terceira postura, Tigre Branco, socando-o descontroladamente no rosto. Ambos trocam golpes até que Daewi domina Sung Cheo, jogando-o no canto. Furioso e desesperado, Sung Cheo tenta um último ataque, mas desaba antes de conseguir acertá-lo. O locutor anuncia o fim das lutas programadas do dia e lembra a todos de uma luta especial, Mori contra o comissário O. Enquanto isso, Mori jaz no chão, suas memórias passando diante de seus olhos. No dia seguinte, o comissário O está pronto na arena esperando por Mori junto com toda a plateia. Então Mori entra correndo. O árbitro explica a regra de que se Mori conseguir fazer o comissário cair uma única vez, ele será reintegrado ao torneio. A partida começa. Ki ajusta seus óculos e naquele instante Mori aparece bem na frente dele e diz para ele tirá-los. Ki fica surpreso ao vê-lo tão perto. Mori o empurra suavemente e, para o choque de todos, o comissário cai surpreso. A partida está tecnicamente encerrada e Mori vence. Ki fica furioso e tenta atacá-lo. Mori desvia e o chuta para o canto. Enfurecido, o comissário libera energia escura que toma a forma de um enorme espírito monstruoso com um machado. O monstro ataca Mori, mas ele desvia de cada golpe. Mori tenta contra-atacar, mas o monstro o agarra e o joga no chão. Assim que está prestes a esmagá-lo, o monstro desaparece. Outros comissários aparecem contendo que Park diz a ele que está suspenso e não receberá pagamento por 3 meses. Ele se vira para Mori, o parabeniza por vencer e se reintegrar ao torneio, e pensa silenciosamente consigo mesmo que Mori é realmente o filhote de tigre de Jin Tae-jin, alguém que eles não podem se dar ao luxo de deixar ir. As rodadas preliminares chegam ao clímax e restam apenas 4 participantes: Mira, Daewi, Mori e o mestre de jiu-jitsu brasileiro, Bayon Jarry. A próxima luta é entre Mira e Daewi. Enquanto voltam para casa, Mira diz a Daewi que seu estilo de espada o vencerá facilmente. Daewi zomba, pedindo a ela para ser gentil com ele. Mori se sente desapontado por só poder lutar contra um deles nas finais. Ele chora pedindo para que ambos vençam. Enquanto isso, um homem estranho avista Mira e se aproxima dela, dizendo que era o propósito de sua vida conhecê-la, e de repente a pede em casamento. Mais tarde, Mira conversa com sua prima em seu quarto. Ela pergunta sobre seu vestido de noiva e lua de mel. Ela fica maravilhada que Mira esteja se casando com o famoso Seong-jin-oh, um conhecido artista marcial que representa a cena de entretenimento esportivo do país. Memórias do passado passam pela mente de Mira, Seong-jin a pedindo em casamento. Enquanto isso, Mori está confuso sobre qual hambúrguer experimentar enquanto uma longa fila espera atrás dele. Algumas garotas próximas falam sobre a notícia do casamento de Mira e Seong-jin. Ao ouvir isso, Mori corre para a casa dela e pergunta por que ela está abandonando o torneio pelo casamento. Mira tenta fechar a porta dizendo que não é da conta dele, mas Mori a mantém aberta, perguntando se ela não quer mais promover a Espada do Luar. Mira insiste que seu casamento é para promover a Espada do Luar, então o chuta para longe e bate a porta. Mori liga para Daewi pedindo ajuda, contando-lhe sobre o casamento enquanto Daewi está entregando comida. Daewi diz a ele para não se envolver na vida dos outros. Mori, ainda preocupado, diz que talvez Seong-jin esteja enganando ou planeja vendê-la. Daewi ignora, dizendo que eles são de fora e não têm o direito de interferir. Mira se olha no espelho usando seu vestido de noiva enquanto sua prima elogia sua beleza. Seu tio recorda como ela nunca se importou com roupas ou coisas de menina, sempre focada em seu treinamento de espada. Ele vai até Seong-jin pedindo para ele cancelar o casamento porque Mira não está feliz. Enquanto conversam, Mira chega e insiste que quer o casamento. Ela admite que está se casando com ele apenas para ajudar a Espada do Luar a sobreviver. Seong-jin sorri dizendo que ela pode usá-lo como quiser e ele realizará seu desejo. A prima de Mira, preocupada, senta-se no canto. Mori se junta a ela e ela lhe conta a verdadeira razão de Mira para se casar.
Eles tentam entrar no salão juntos, mas os guardas os impedem. Mori finge ir embora e então de repente avança. Um guarda o agarra pela gola e o joga no chão. Lá dentro, Mira caminha ao lado de seu tio enquanto Seonjin espera. As verdadeiras intenções de Seonjin são reveladas. Ele faz parte de uma organização maligna, os Nox, e quer a espada sagrada de Mira, que detém o poder de governar Deus. Os guardas tentam expulsar Mori, batendo nele com uma barra. Por alguma razão, ele não consegue usar seus golpes de taekwondo. No momento em que um guarda o ataca, Daewi chega e agarra a barra no ar. Ele desvia do próximo ataque e soca o guarda, arremessando-o longe. Ambos correm para o salão, interrompendo o casamento. Seonjin fica furioso com a segurança e decide resolver a situação pessoalmente. Ele empunha sua espada e ataca Mori. Daewi bloqueia a lâmina com a mão nua, dizendo para Mori ir. Mori tenta convencer Mira a parar o casamento e ir atrás de seu verdadeiro sonho. Enquanto ela escuta, memórias de seu passado vêm à tona. Todos os sacrifícios que fez por seu sonho. Confusa, ela ataca Mori, mas acerta acidentalmente seu tio. Caindo no chão, seu tio pede para ela parar e diz que seu pai não teria desejado isso. Sua prima acrescenta que ela deveria se casar com alguém que realmente ama. Os olhos de Mira se enchem de lágrimas enquanto as memórias do sonho de seu pai retornam. Ela pede desculpas a Seonjin e se recusa a casar com ele, prometendo carregar a espada da lua sozinha. Seonjin ri histericamente e um enorme espírito maligno surge atrás dele, abalando todo o salão enquanto as pessoas correm em pânico. Ele balança sua espada contra eles. Mira se coloca à frente, sendo cortada no estômago, mas revida com o estilo da espada da lua número 6. O braço de macaco. O ataque dela atinge o rosto dele, arremessando-o longe. Assim que a luta termina, Mira olha para seus amigos e ri. Lá fora, Daewi e Mori observam o prédio desabado, pensativos. Mira se junta a eles, hesitando em agradecê-los. De repente, Seonjin se aproxima de carro e mostra a espada de Mira, dizendo que não a devolveria. Mira sorri, afirmando que o espírito de seu pai vive dentro dela. Sua prima e tio observam felizes enquanto ela sorri com seus amigos. Enquanto isso, no hospital, a condição do amigo de Daewi piora, e os médicos se preparam para a cirurgia. Daewi trabalha em seu turno da noite, preocupado com Sung-tae. Alguns homens se aproximam, zombando dele sobre seu amigo doente. Um deles diz que seu amigo logo encontrará Deus, e no momento seguinte, socos altos ecoam, e os homens jazem no chão enquanto o sangue escorre das mãos de Daewi. No dia seguinte, Mori corre atrasado para a arena, animado para ver a luta de Daewi e Mira. Ao entrar, a multidão está em silêncio. Daewi ataca Mira brutalmente no ringue, com sangue espirrando a cada golpe. A plateia assiste em choque, o árbitro mal consegue parar a luta e a declara como nocaute. Enquanto Daewi caminha para casa, ele encontra Mori no caminho. Ele lhe diz que se verão nas finais. Mori consegue sentir a frieza em sua voz. Daewi recorda memórias de como ele e seu amigo Sung-tae costumavam lutar na escola, brigando um com o outro e rindo depois. Daewi senta no banheiro vomitando, pensando em Sung-tae e Mira. E sangue sai enquanto ele se inclina sobre a pia. Enquanto isso, a segunda semifinal das eliminatórias começa entre Mori e o usuário de Jiu-Jitsu Bayon Jae-hee. Jae-hee zomba de Mori enquanto desfere seus chutes, dizendo que assistiu às suas lutas anteriores e que seus movimentos não funcionariam contra ele. Mori tenta chutar o rosto dele, mas Jae-hee desvia. O apresentador anuncia Mori como o vencedor por nocaute. Mori e Daewi se encaram enquanto a multidão torce pela próxima luta final deles. Mais tarde, Mori visita Mira no hospital. Mira lhe fala sobre seus ferimentos e como as nanomaquinas a ajudaram a se recuperar. Ela diz a Mori para não pensar demais no comportamento de Daewi, afirmando que ele só venceu porque ela era mais fraca. Ela suspira e admite que o comportamento de Daewi é incomum, mas ainda faz parte de quem ele é. Ao mesmo tempo, Daewi visita Sung-tae no hospital. A enfermeira o informa que a condição de Sung-tae ainda está instável, mas ele acordou brevemente mais cedo e perguntou por Daewi. A luta final entre Mori e Daewi está prestes a começar. A multidão ruge enquanto ambos entram na arena. Park, que observa das arquibancadas, se pergunta se o filhote de tigre se levantará hoje. O gongo toca e ambos os homens se encaram, esperando que o outro se mova primeiro. Eles avançam um contra o outro com força total. O chute de Mori acerta, enviando Daewi para o canto, mas Daewi rapidamente revida com um soco. Eles trocam golpes ferozes, sem se conter. Os comissários ficam chocados ao vê-los lutar em termos de igualdade. P recebe uma ligação misteriosa e seu rosto empalidece.
Daewi desfere um soco e Mori o segue com seu chute, ambos anulando o ataque um do outro. A plateia prende a respiração, tentando adivinhar quem cairá primeiro. Enquanto Daewi luta para se levantar, Mori estende a mão para ajudá-lo, mas Daewi a agarra e diz que nem sequer os aceitou como amigos. Ele joelha Mori no rosto e lança sua arte secreta, a Tartaruga Negra. Enquanto isso, Mira recebe alta do hospital e sai com seu tio e prima. No caminho, ela nota algo estranho em sua pulseira de nanomaquinas, percebendo que outra pessoa está recebendo tratamento de nanomaquinas na UTI. Ela se esgueira para verificar e fica chocada ao ver os VIPs ali, e Sung-tae deitado inconsciente na cama com uma foto dele e de Daewi ao lado. De volta à arena, Daewi continua seu ataque, seguindo o movimento da Tartaruga Negra com sua segunda postura, o Pássaro Vermilion, tentando finalizar Mori no ar. Ele se lembra de seu acordo com Park. Se vencesse as finais, Sung-tae seria tratado com nanomaquinas. Ele então lança o movimento do Tigre Branco, socando Mori repetidamente enquanto o sangue espirra pelo chão. Finalmente, Daewi prepara seu último golpe, o Dragão Azul. Mori avança para chutar, mas Daewi acerta seu soco primeiro, arremessando Mori para o canto com sangue jorrando de seu corpo. O árbitro começa a contagem, mas antes que ele chegue a 10, Park caminha em direção à arena e diz a Daewi que Sung-tae faleceu. Assim que ele diz isso, Mori se levanta novamente, mal vencendo a contagem regressiva. Daewi congela, sua mente fica em branco enquanto memórias de infância o invadem. Ele se lembra de como todos o temiam na escola, e de como Sung-tae foi o único que o apoiou. Os dois lutaram lado a lado contra as gangues e riram juntos após vencer. Sung-tae havia lhe dito para acreditar em seus amigos, para confiar neles, não importa o que. O flashback termina, e Daewi permanece sem vida na arena. A luta recomeça e Mori continua golpeando, mas Daewi apenas se defende sem revidar. Mori prepara seu chute giratório, mas antes de golpear, ele nota os olhos vazios de Daewi. P pergunta a Park se foi sábio contar a ele sobre a morte de Sung-tae antes da luta. Park responde que queria ver como Daewi reagiria em seu ponto mais baixo. A plateia fica confusa, pois Daewi mal revida. Mori continua a golpeá-lo repetidamente. Daewi pensa em Mira e Sung-tae, culpa e tristeza nublando sua mente. Ele baixa a guarda e está pronto para desistir quando uma voz alta de repente ecoa pela arena. É Mira, furiosa com ele por estar se contendo. Ela corre para o ringue e lhe entrega uma carta de Sung-tae. O árbitro grita para eles continuarem, mas Mori o ignora, agindo como se não pudesse ouvir. Daewi diz a ela para guardar a carta e lentamente retorna à sua postura de luta. Mori sorri ao ver isso, animado para enfrentá-lo novamente. Enquanto lutam, Daewi recorda as palavras de Sung-tae na carta, agradecendo-o por ser um verdadeiro amigo, dizendo que agora é tarde demais para ele, mas que não tem arrependimentos e que Daewi deveria lutar por ambos. Os dois liberam todo o seu poder, trocando golpes que abalam a arena. Cada movimento e cada ataque mostram o respeito que tem um pelo outro. O chute triplo de Mori colide com a postura da Tartaruga Negra de Daewi, bloqueando cada ataque. Daewi contra-ataca com um dragão azul reverso, socando o estômago de Mori e arremessando-o longe. Mori ri através da dor, e então decide finalizar com seu próprio movimento original, o chute do dragão azul. Ele canaliza sua energia na forma de um dragão e a lança em direção a Daewi. O impacto abala o chão, poeira enche o ar e quando se dissipa, metade da arena está destruída. Daewi jaz inconsciente em frente à área destruída da arena, tendo recebido o golpe de frente. Mori permanece vitorioso, vencendo a luta e as eliminatórias. Enquanto Daewi está no chão, ele pensa que Sung-tae venceu da última vez. Mori estende a mão para ele e diz que agora são amigos. Daewi ri, aceitando sua mão e sua derrota. A multidão irrompe em aplausos enquanto Mori ajuda Daewi a sair da arena. Mira se junta a eles, sorrindo e prometendo a Daewi que não perderia da próxima vez. Enquanto eles saem juntos, um homem misterioso nas sombras observa e diz que está desapontado com o que Seul tem a oferecer. É noite e Jin Tae-jin está cercado por membros do grupo. O líder se aproxima dele e o incita a se juntar, alegando que ele foi escolhido por Deus. Tae-jin recusa calmamente, dizendo que sempre disse ao seu neto para viver por sua própria vontade. O líder sorri com um ar maligno, avisando-o para se preparar. Enquanto isso, Mori desaba na cama exausto e seus pensamentos divagam em direção ao seu avô. Ao mesmo tempo, os comissários Q e U aparecem no programa especial pré-nacional Big Bang, transmitido no canal oficial God of Hell. O comissário Q fuma intensamente, como se fosse seu último dia. Anuncia que o torneio começará em 2 semanas. Ele acrescenta que os 3 melhores participantes de cada região competirão juntos como uma equipe, marcando o torneio como uma batalha de equipes.
Enquanto a fumaça enche a sala, o locutor muda a transmissão para a Korg Arena. Dentro da arena, Mira luta contra Jae-hee pelo terceiro lugar. Assim que a luta começa, ele diz a ela que pegará leve, já que ela é uma garota. Suas palavras se perdem enquanto a espada de Mira o atinge, arremessando-o para o canto. Mori celebra a vitória dela, emocionado por agora competirem juntos no torneio principal, quase caindo de tanta empolgação. Em outro lugar, os comissários revisam os perfis dos participantes. Park observa que um deles carregará a essência da chave. O comissário O pergunta sobre a logística e Park explica que não esperava que tantos filhotes de tigre aparecessem, acrescentando que a chave só despertará quando alguém canalizar sua emoção mais forte em poder. Eles discutem a situação de Seung-jin e como Nox está secretamente perseguindo a chave. Park então os informa de seu plano para convocar os 6. Um velho bebe sopa tranquilamente em uma pequena loja, enquanto Mori e seus amigos celebram por perto. Mori elogia a força de Mira e está animado para formar uma equipe com ela e Dae-wi. De repente, Mori percebe que talvez tenha que lutar contra eles um dia e cai em lágrimas. Quando Mira pergunta por que ele está tão ansioso para lutar, ele diz que é porque quer ficar mais forte. Enquanto caminha para casa, Mori passa pelo velho, sentindo algo estranho. O homem desaparece instantaneamente, deixando Mori confuso. Momentos depois, Park se aproxima do mesmo velho, que lhe entrega um cartão marcado com o número 6. Ele é Bong-chin, não um membro dos 6. Bong-chin desaparece e reaparece atrás de Park, enfiando o punho em seu peito, apenas para atingir uma ilusão. Enquanto caminham pelo corredor, Bong-chin menciona ter conhecido o neto de Tae-jin, impressionado por ele ter sobrevivido a comer a fruta do sábio. Park o avisa que Nox já tentou contatar Tae-jin, e o velho ri, chamando-os de tolos. Nas montanhas, Tae-jin esmaga seus inimigos no chão com um único chute devastador, abalando a terra com uma força esmagadora. Bem acima, o líder de Nox levanta as mãos, lançando um feitiço que invoca uma espada colossal do céu. Ela desce com imenso poder, rasgando tudo ao redor de Tae-jin. Em outro lugar, Mira toma banho, duvidando de si mesma e sentindo-se um fardo para a equipe. Mais tarde no shopping, ela encontra o locutor cego Bang Sa-shin. Eles se sentam em um banco, e ele elogia a vitória dela, dizendo que sua habilidade lhe rendeu um lugar no torneio, não sua sorte. Ele a aconselha a dominar a verdadeira essência da técnica da espada da lua. No escritório de Park, Dae-wi o visita para discutir seu propósito agora que seu amigo se foi. Ele brinca sobre suas dívidas, mas admite que continuará lutando pela amizade. Vendo sua determinação, Park o dispensa, dizendo que só queria confirmar sua intenção. Quando Dae-wi pergunta sobre o poder misterioso que outros comissários possuem, Park explica que é chamado de Cheryok. Enquanto isso, Mori treina no parque, alongando-se e preparando-se para o torneio, mas acaba fazendo de tudo, menos yoga. Quando ele ajuda a pegar um balão preso em uma árvore, de repente sente uma picada no pé. Bong-chin o cura instantaneamente, pressionando um de seus pontos de pressão. As palavras de Bangsa permanecem na mente de Mira. Ele havia lhe dito que confiar apenas na força levaria à derrota. Ela deve canalizar suas emoções através de sua espada. Ele revelou que foi a técnica da espada da lua que lhe custou a visão. Mira reflete profundamente enquanto retorna para casa. Mais tarde, Bangsa sente algo sinistro por perto. Ele pede à esposa para esperar no carro e confronta um homem em uma fantasia de coelho. O homem ri sombriamente queimando seu disfarce, um assassino de Nox. No escritório de Park, Dae-wi observa uma pintura enorme com deuses e feras. Park explica que o Cheryok permite aos usuários emprestar poder de seres divinos e das forças que transcendem a própria humanidade. Em outro lugar, dois lutadores desconhecidos se chocam violentamente até que um guarda intervém. Um abre um portal escuro sob ele, mas o outro o destrói, salvando-o instantaneamente. Logo depois, todos os participantes do torneio são revelados, juntamente com os 6. O Grande Mágico, John Jae-sun, o Hulk, Seo Ha-liang, o Tubarão Solitário, Kim Do-sik, o Doutor Divino, Na Bon-chin, o Renascimento, Kim Eung-mieo e, finalmente, o filhote de tigre, Mu-jin Park. Na manhã seguinte, Mira e Dae-wi batem na porta de Mori. Mira o repreende por ser preguiçoso enquanto ele brinca sobre ter sido expulso pelo avô por estudar demais. Quando Mira reclama de dor no ombro, Mori pressiona 3 pontos em suas costas e a cura instantaneamente. Enquanto caminham juntos, eles discutem o Cheryok e as próximas batalhas. Mori sorri, dizendo que o torneio será ainda mais divertido se seus oponentes forem mais fortes, porque tudo o que eles precisam fazer é vencer. O torneio God of High School finalmente começa. Mira fica surpresa ao ver um novo locutor em vez de Bangsa. Os comissários recebem a terrível notícia da morte de Bangsa no parque. Park aperta o punho e percebe que Nox se infiltrou mais profundamente do que o esperado. O locutor declara a partida de abertura entre Chungcheong do Norte e Seul.
Enquanto o comissário O se pergunta por que Kyo ainda não chegou, a verdade é revelada. Kyo jaz aparentemente morto no chão com uma espada atravessada em seu peito. Seu assassino é o mesmo homem que matou Bansa, Drake, rindo e exultante por ter derrotado um dos comissários mais fortes. O torneio começa com a primeira partida entre Chung Chung Bakdu e Seul. O locutor explica as regras. Será uma partida de equipe de 3 rodadas e a equipe que vencer 2 rodadas primeiro avançará. Mori se voluntaria para a primeira rodada. Mira o avisa para ter cuidado com o Cherokee, mas ele afirma com confiança que tem um novo movimento pronto. Seu oponente, Nadidong, entra na arena. Assim que a luta começa, Mori aponta para ele, gabando-se de sua nova técnica, pressionando pontos de pressão em seu corpo para aumentar seu poder. É um movimento que ele afirma ter aprendido com Bong Tin. Infelizmente, ele pressiona os pontos errados e fica parcialmente paralisado. Jidong capitaliza imediatamente, atacando por todos os lados e dominando a luta. Bong Tin fuma nas arquibancadas enquanto Mori é espancado sem sentido, chorando como um tolo, enquanto Daewi e Mira o arrastam para fora do ringue. Frustrada, Mira avisa Daewi que o matará se ele perder como aquele idiota do Mori. A segunda rodada começa com Daewi enfrentando Fun Quang, um lutador de 35 anos, chocantemente velho para um participante do ensino médio. A multidão sussurra em descrença. Enquanto isso, bem longe, Drake zomba do comissário Q, rindo de como ele matou Bansa e sua família para que pudessem ficar juntos. Sua arrogância desaparece quando seu braço é subitamente cortado enquanto Q está diante dele, vivo, fumando um cigarro. A espada alojada em seu peito desaparece enquanto ele diz friamente que está cansado da tagarelice do homem. De volta à arena, a luta de Daewi e Quang começa. Daewi chuta a cabeça de Quang, mas Quang mal reage. Ele agarra Daewi pelo cinto e o arremessa com seu arremesso de saco de arroz, seguido por um brutal golpe de martelo que esmaga Daewi no canto. Enquanto Quang corre para finalizar a luta, Daewi contra-ataca com a tartaruga negra e então transiciona para o tigre branco, atingindo-o de frente. Os amigos de Quang o incentivam, dizendo que ele nunca desistirá. Faz parte de sua personalidade. Flashbacks revelam seu passado. Zombado por colegas de trabalho por cursar o ensino médio aos 35, mas sempre ajudando outros a estudar e inspirando-os a continuar tentando. Jiang Mi se lembra de como uma vez quebrou sua espada em frustração e como Quang a encorajou a nunca mais desistir. Suas palavras haviam mudado sua vida. De volta ao presente, Quang golpeia Daewi com força, fazendo-o colidir contra a parede. Mira se pergunta se é Cherokee. Quang levanta um martelo gigante e o chama de martelo de Thor, seu Cherokee. Ambos correm um em direção ao outro, seus ataques colidem. Daewi libera o dragão azul, estilhaçando o martelo e nocauteando Quang. Seul vence a segunda rodada. Em outro lugar, Drake tenta fugir de Q com os braços decepados. O comissário Q o persegue, balançando seu machado implacavelmente. O homem regenera seus membros através de seu Cherokee, dizendo que pode se curar infinitamente, que simplesmente murmura que não se importa, invocando dezenas de cartas de metal que perfuram o homem por todos os lados. Assim que Q prepara o golpe final, 2 pessoas o interrompem, o sacerdote Saturno e o sacerdote Exley, de Nox. Exley repreende Drake por agir sozinho, dizendo que foram ordenados a matar o comissário Q. Enquanto discutem, Q joga cartas em Exley, cercando-o. Saturno voa para cima, empunhando seu tesouro nacional Durandal, enquanto Saturno invoca mãos sombrias do chão para agarrar Q. Q os corta, mas eles o cercam novamente. Exley mergulha para o ataque final, mas o comissário bloqueia o golpe. Avisa Q que, se ele continuar lutando com seu limitador desligado, isso custará meio ano de salário. Q geme de frustração. De volta à arena, a rodada final começa. Mira contra Jiang Mi. Com ambas as equipes empatadas em 1 a 1, esta partida decidirá o vencedor. As duas balançam suas espadas de madeira furiosamente, cada uma bloqueando os golpes da outra. Mira empurra Jiang Mi para um canto, abalando sua confiança, mas Quang a incentiva de fora. Encorajada, Jiang Mi avança, mas Mira quebra sua espada. Desesperada, Jiang Mi invoca seu Cherokee Bastard, formando uma lâmina dourada maciça. Enquanto isso, Saturno dispara lasers contra o comissário O, que contra-ataca com chamas. Saturno invoca sua criatura Cherokee, que avança contra ela, mas o dragão Chanshik de O irrompe, envolvendo o prédio e devorando seu Cherokee, que batalha contra Exley no ar, com suas armas colidindo violentamente. O distrai Exley, dando a Q uma abertura enquanto seu machado atravessa diretamente o peito de Exley. De volta à arena, Mira salta sobre a lâmina Cherokee de Jiang Mi, chutando-a bem no rosto e nocauteando-a. Seul vence a partida. Ao mesmo tempo, O domina Saturno, estilhaçando sua arma. Exley está gravemente ferido. Ele agarra Exley e escapa, voando para longe com suas asas regeneradas.
Ki pragueja enquanto eles fogem, mas antes que ele possa persegui-los, Drake reaparece atrás dele, rindo histericamente, e então explode, destruindo todo o andar. A equipe de Seul celebra sua vitória. Daiwi se sente esperançoso, acreditando que nada de ruim acontecerá enquanto eles continuarem vencendo. No ringue, Jang Mi pede desculpas a Kwang por ter perdido. Ele a conforta, dizendo para ela não perder a esperança e tentar novamente da próxima vez. No escritório de Park, P relata o ataque ao comissário Ki, dizendo que sua inteligência foi comprometida. Park suspeita de um traidor entre eles. Ela lhe mostra um braço decepado que possivelmente pertence a Jeon Tae-jin, levando Park a acreditar que Nox pode tê-lo capturado. Na arena, a partida do grupo B começa entre Jansang e Jeolla do Norte. A primeira rodada apresenta Jigal contra Jeon Jugok. A multidão notou que Jugok pertence a uma família rica e famosa. Assim que a partida começa, Jugok inicia um feitiço, mas um espírito massivo semelhante a um tubarão de repente irrompe por trás, devorando-o por inteiro. Acontece que é o Cheryok de Jigal. Jugok corre para ajudar, mas é derrubada na hora. Jigal ri, dizendo que não é lugar para mulheres, e a chuta várias vezes. Enfurecido, Daiwi intervém e chuta Jigal no rosto. O árbitro tenta pará-los, mas o caos irrompe quando Jugok acorda e tenta atacar com um raio. Jigal o destrói facilmente, soca seu estômago e o manda voando direto para as mandíbulas de seu próprio Chiriak. Bongtin trata Jugok enquanto Park Mo-jin e Jae-san observam de longe. Jae-san diz a Park para desqualificar Jigal, pois ele pode causar caos mais tarde, mas Park responde que, mesmo assim, ele pode ser a chave que procuram. A segunda luta do grupo A começa entre Jeolla do Sul e Chungcheong do Sul. Chungcheong do Sul vence a primeira rodada. A próxima rodada acontece entre Park Sunga e Nam Gang-do. Ilpyo, o terceiro membro da equipe, diz a Sunga para seguir seu plano e brinca que vai contar ao locutor como ela o intimidava na infância. Assim que a luta começa, Gang-do a provoca dizendo que não é um vestibular, e avança contra ela com seu corpo enorme. Sunga continua desviando para trás, seguindo o plano de Ilpyo, esperando o momento certo para contra-atacar. Enquanto Gang-do corre descontroladamente tentando agarrá-la, ela o chuta bem em seu ponto fraco, a bochecha, e o derruba. Sunga vence a luta e sua equipe comemora. Daiwi e Mori assistem à luta da plateia. Eles admiram o trabalho em equipe de Chungcheong do Sul. Daiwi se preocupa com qual equipe enfrentarão em seguida, mas Miro lembra que ele está suspenso. Ela chama os dois colegas de equipe de idiotas enquanto Moi fica sentado em silêncio, perdido em pensamentos. O locutor anuncia o início da rodada final do torneio. O vencedor levará a equipe para as semifinais. A luta é entre Gwyn Gei, que se posiciona confiante como um modelo, e Park Ilpyo. Mori nota marcas de tigre no moletom de Ilpyo. Jae tenta provocá-lo com palavras, mas Ilpyo apenas o encara, e uma energia intensa se espalha pela arena. Gui elogia sua confiança enquanto os colegas de equipe de Ilpyo mencionam que seu último oponente se rendeu após apenas um olhar. Gui avança tentando socá-lo, mas Ilpyo bloqueia o ataque e contra-ataca com um chute no joelho. Ele desfere tapas e socos rápidos e manda Jae contra o canto. A multidão se surpreende ao ver Ilpyo usando a antiga técnica de luta, Taekian. Jae ri e ativa seu Cheriak, uma matéria negra que pode assumir qualquer forma. Ele ataca Ilpyo, mas Ilpyo se move rapidamente usando a técnica Transientes da Vida para desviar. Justo quando ele está prestes a atacar, Jae transforma a matéria em um escudo e bloqueia. Gei sorri, mas Ilpyo aparece de repente atrás dele e desfere um chute forte em seu rosto, seu movimento inferno da folha cadente. Jae cai e Ilpyo vence a luta. Enquanto sua equipe comemora, Mori nota que é a mesma marca de tigre que estava no uniforme militar de seu avô. Mais tarde, Daewi e Mira conversam sobre como o torneio se tornou competitivo. Daewi se lembra de sua conversa com Park sobre Cheryok, que lhe disse que ele pode despertar tanto através do treinamento quanto em batalha. Mori o interrompe, dizendo que não tem interesse em pegar o poder de outra pessoa emprestado e se afasta. Eles notam como ele tem agido estranho desde que conheceu Park. Caminhando sozinho, Mori se lembra de seu encontro com Park. Park perguntou se ele tinha tido notícias de seu avô recentemente. P mostrou-lhe fotos de uma floresta destruída por um Cheriak e disse que o sangue encontrado lá pertencia a Tae Jin. Park disse que as chances de ele estar vivo eram mínimas. Mori riu, dizendo que se seu avô lutou com alguém, eles deveriam se preocupar com o oponente. Ilpyo se aproxima de Mori, que está perdido em pensamentos sobre salvar seu avô. Ele aperta a mão de Mori e sorri, mas de repente o puxa para perto e ataca. Mori desvia e os dois trocam golpes antes de parar.
Mori recua enquanto o punho de Yu-Pil para bem antes de seu rosto e o chute de Mori para trás da cabeça de Yu-Pil. A tensão se desfaz, e Mori pergunta sobre a marca de tigre em seu moletom. Yu-Pil diz que é por respeito a Taejin Jin. Mori parece surpreso. 14 anos atrás, Yu-Pil se lembra de como seus pais o deixaram em um dojo cheio de estranhos. Ele era fraco e progredia pouco. Um dia, enquanto estava sentado sozinho debaixo de uma árvore, Taejin Jin se aproximou dele, carregando o pequeno Mori em seus braços. Ele lhe deu um livro escrito por seu falecido avô, contendo todas as técnicas de Taikian. Taejin lhe disse que ele e seu avô serviram juntos no exército e o encorajou a treinar duro com consistência antes de ir embora com uma marca de tigre em sua jaqueta. De volta ao presente, Yu-Pil pergunta a Mori sobre Taejin, mas antes que ele possa responder, os espinhos de tubarão de Jigal atacam por trás. Yu-Pil bloqueia com as mãos e grita para Jigal deixar os outros fora da luta deles. Ele se lembra de ter derrubado Jigal uma vez antes. Jigal ri e vai embora. Yu-Pil agradece a Mori pelo tempo e brinca que não pararia seu soco da próxima vez. Mori fica em silêncio e se sente frustrado por não ser forte o suficiente. Enquanto isso, P persegue o comissário Ki, que invade o escritório de Park e arromba a porta usando seu Sheriok. Ele agarra Park pela gola e exige saber como ele permitiu que a família de Bong se fosse morta. Park o joga contra a parede usando o pulso e diz que ele pagará pela destruição. Mais tarde, P encontra Ke no telhado enquanto ele fuma um cigarro. Ke pergunta se ela sabia sobre a família de Bong-sa. Ela diz que eles estão seguros e que os mortos eram clones, mas ele ainda terá que pagar a taxa de destruição e perderá seu salário por 9 meses. Quebrado e cansado, Ke tenta pegar uma moeda de uma máquina de venda automática quando Dae-Wi o encontra. Enquanto comem juntos, Dae-Wi pede a Ke para ensiná-lo Cheriak, oferecendo-se para cozinhar para ele em troca. Ke pergunta se é apenas para vencer o torneio e Dae-Wi responde que faz parte, mas principalmente porque ele quer alcançar Mori. Ele diz que algo está incomodando Mori, mas ele não está compartilhando, talvez pensando que não é confiável ou forte o suficiente. Park reúne os comissários e lhes diz para removerem seus limitadores para que possam lutar contra os Nox com força total, mas avisa que devem encontrar o traidor entre eles primeiro. Ao mesmo tempo, o líder dos Nox diz a seus seguidores para encontrarem o poder que pode derrotar o próprio Deus e a chave que ameaça sua existência. Mira pratica seus golpes de espada e pensa no comportamento de Mori. Daewi e Mira notam algo em suas pulseiras. Mori olha para uma velha fotografia de seu avô depois de tomar banho. Ele se lembra de como seu avô o deixou para estudar e fazer amigos, prometendo-lhe um presente. Mori havia pedido uma fotografia dos dois, a mesma que ele agora segura. Ele suspira e percebe que completou 17 anos. Nesse momento, a porta se abre e Daewi e Mira entram para celebrar seu aniversário. Eles dizem que receberam uma mensagem em suas pulseiras. Os olhos de Mori se iluminam enquanto eles trazem comida e começam a comer. Daewi explica a culinária de Mira como um chefe, mas enquanto ele fala, Mori e Mira terminam toda a comida. Eles riem e se divertem juntos. Mori sente que essa deve ser a felicidade que seu avô queria para ele. À noite, Daewi diz a Mori que o vencerá na próxima luta deles. Mira se junta, provocando os dois e lembrando a Daewi que, como ele está suspenso, serão apenas os dois na próxima partida. Na manhã seguinte, Mori recebe uma carta. Dentro dela, há um mapa e uma foto de seu avô caído no chão, acorrentado e inconsciente. Mori corre de bicicleta e pensa em seu avô. Mori pedala pelas ruas, determinado a encontrar seu avô. O programa Big Bang anuncia que o torneio God of High School chegou às quartas de final. A próxima luta é entre Seul e Jeju. Preocupada, Mira pergunta a Daewi se ele encontrou aquele idiota do Mori que nem leva o celular. P se aproxima e diz para eles se concentrarem na luta primeiro, avisando que se não estiverem presentes, perderão por WO. Ela acrescenta que se Mori não chegar antes do segundo round, eles serão desqualificados, já que Daewi ainda está suspenso por interferir na luta anterior. Daewi provoca a Mira para não terminar a luta muito rápido e sai correndo para encontrar Mori. A primeira rodada começa entre Jeju e Seul. Mira enfrenta Lee Maran. Ela o provoca por sua roupa estranha, já que todos os lutadores de Jeju usam mantos parecidos com capas, escondendo seus rostos. Maran joga a capa fora e revela seu corpo oleado, vestindo apenas cuecas. Mira congela em descrença e lamenta ter que lutar contra aquele esquisito. Enquanto isso, Mori entra em um prédio misterioso procurando por seu avô. Ele abre uma porta e encontra Taejin caído no chão. De volta à arena, Mira balança sua espada em Maran, mas a lâmina escorrega de seu corpo oleoso. Frustrada, ela o derruba no chão e tenta seu movimento sem espada, mas Maran desvia e a agarra por trás, de forma assustadora.
Outro lutador de Jeju joga para Maran uma espada de madeira como a dela, e ele bloqueia o ataque. Mira percebe que é a espada do luar e grita para ele devolvê-la. Ele sorri e golpeia com força, estilhaçando a espada dela e a chamando de indigna de empunhá-la. A espada de madeira em sua mão se transforma em aço. Daewi corre pelo corredor procurando por Mori. Ele encontra Kwang caído no chão e se abaixa para ajudá-lo quando uma garota estranha, Borama, aparece e o encara. Maran exibe sua espada na frente de Mira, chamando-a de arma de Deus, Fengxian. Ele a provoca por nunca ter despertado seu verdadeiro poder. Mira ataca furiosamente, mas Maran a bloqueia facilmente. Ela continua com seu movimento salgueiro do vento, quebrando a postura dele e chutando-o no rosto. Mira o soca forte no estômago e o manda voando. A espada escorrega para a mão dela, mas desaparece instantaneamente. Maran sorri e diz que ela sempre retorna ao seu verdadeiro dono. Enquanto isso, Mori tenta acordar seu avô. Enquanto procura algo para cortar as correntes, Taijin de repente começa a rir. Seu rosto se contorce e seu corpo explode. Explosões irrompem por todos os cômodos e destroem o prédio inteiro. Quando a fumaça se dissipa, um homem misterioso aparece e encontra Mori no chão. Enquanto ele se afasta, Mori se esforça para ficar de pé e exige saber quem ele é. O homem usa seu movimento Doppelganger e invoca múltiplas cópias que cercam Mori. De volta à arena, Maran esbofeteia Mira e a insulta por ser fraca. Suas memórias piscam, ele é um membro da Nox. Ele crava sua espada no estômago de Mira e a joga no chão. Em outro lugar, Daewi luta contra Bora. Ela tenta flertar no meio da luta, mas Daewi permanece sério, bloqueando o chute dela e atingindo-a no joelho, dizendo que não tem tempo para jogos. Ele ajuda Kwang a se levantar, e a garota, impressionada, o beija antes de sair correndo. Eles avistam Digal à frente, que zomba de Daewi por cruzar seu caminho e se afasta. Daewi suspira, pois não quer mais problemas. Mori batalha contra os clones do Homem Misterioso e destrói cada um deles. O homem observa de longe, lembrando que Mori é neto de Taedin, o herói que uma vez derrotou todos os membros dos 6. Um enxame de clones ataca Mori, quebra o chão sob ele e o manda despencar. Ele encontra os corpos reais dos membros da equipe de Jeju e percebe que os Nox o substituíram. O homem avisa Mori para não se esforçar demais depois de sobreviver à explosão. Mori pressiona seus pontos de pressão e diz que não sentirá dor pela próxima hora. De volta à arena, Maran agarra Mira pelos cabelos, esbofeteando-a e zombando dela por ser impotente. Ele diz que Mori não voltaria. Mira capta a indireta e exige saber se ele está por trás do desaparecimento de Mori. Maran ri e a joga para o outro lado do ringue. Enquanto Mira cai, ela pensa em seus amigos e como não pode decepcioná-los. Uma voz dentro dela pergunta como ela pode fazer tal desejo sendo tão fraca. Mira admite que é fraca, mas promete ficar mais forte por seus amigos. Seu reflexo se funde com ela e a multidão observa enquanto ela é cercada por energia vermelha. De repente, a espada de Maran desaparece e aparece na mão de Mira. É seu Cheriak, o grande herói Lu Bu Fengxian. Maran invoca seu próprio Cheriak, o Kraken, uma enorme criatura marinha. Ele arremessa seus membros contra Mira, mas ela os corta e avança direto para ele. Mira salta de um membro e desfere seu golpe final, Fang Tian Huadi, derrubando Maran. Quando a poeira baixa, Maran jaz inconsciente e Mira vence a rodada. Mira desmaia de exaustão, mas Mori a pega e pede desculpas por fazê-la esperar. Assim que Mori retorna, o locutor anuncia a luta da segunda rodada entre Mori e Nahan Seong. Daewi parabeniza Mira por despertar seu Cheriak, mas ela admite que ainda não sincronizou totalmente. Daewi nota que nunca viu Mori tão bravo antes. Han Seong pergunta a Mori o que aconteceu com Pei Long, o homem misterioso que atacou Mori antes, mas Mori permanece em silêncio. Irritado, Han Seong lança pentágonos de energia, mas Mori desvia. Han Seong avança, mas Mori bloqueia e o chuta no rosto. Mori continua a golpeá-lo com socos e chutes ferozes, como se respondesse a sua pergunta através de seus ataques. Finalmente, Mori termina com seu movimento original, o chute do dragão azul, enviando uma onda de força dracônica através de Han Seong. Quando Han Seong avança novamente, Mori segue com o chute duplo do dragão azul, 3 dragões rugindo enquanto atingem. Enquanto isso, todos os membros dos 6 observam de longe. Bontin sorri e diz que o tigre criou outro tigre, referindo-se a Taedin e seu neto. 4 anos atrás, em um dojo, Sun Yeon pergunta ao seu primo Ilpyo por que ele treina tão duro. Ilpyo diz a ela que é por causa da promessa que fez a Taedin. Um dia, Digal luta contra Sun Yeon, a espanca gravemente em uma luta e quebra sua perna, tornando-a incapaz de praticar artes marciais novamente.
Ilpio perde o controle e espanca Jigal, gritando para ele pedir desculpas a Sun Yon. Mais tarde, Ilpio senta nas escadas, perdido em pensamentos, quando Sunga pergunta se ele ainda quer lutar contra Mori em sua próxima partida. Ele diz que precisa vencer para poder usar seu desejo para consertar a perna de Sun Yon. Enquanto isso, a comissária P lê as mentes dos intrusos Nox capturados enquanto Park se encontra com a equipe de Seul. Park lhes diz que sua equipe avançará para as semifinais, revelando que a equipe que eles enfrentaram antes não era de Jeju, mas sim Nox disfarçados. Pei Long senta no chão com o rosto desfigurado pela surra. Ele grita com Jigal por chegar atrasado, mas Jigal diz que nunca concordou em se juntar à sua gangue e só veio pelo... Enquanto ele se afasta, Pei Long e seus homens são devorados pelo Sheriak de Jigal. O locutor anuncia a semifinal do Grupo A entre as equipes de Seul e Gala do Sul. Mira menciona que eles têm uma chance melhor agora, já que a suspensão de Daewi foi suspensa, e ela tem sua espada de volta. Daewi nota Mori sentado à parte deles, parecendo distante. A primeira rodada começa entre Daewi e Sunga. Sunga desfere socos rápidos, mas Daewi os bloqueia. Ela acerta um chute em suas orelhas, seguido por uma forte cotovelada. Daewi a afasta com as pernas, mas enquanto tenta recuperar o equilíbrio, o ataque dela vem voando. Daewi cai de joelhos. Faz parte do plano de Ilpio. Sunga o atingiu de cabeça para desorientá-lo. Enquanto ele se ajoelha, Sunga ataca com seu movimento fratura craniana, acertando um golpe sólido. Daewi se lembra da reunião de Park, onde ele lhes disse que os Nox planejam matar todos os deuses e usuários de Cheriok. Ele explicou que os Nox querem usar o poder de Taijin para seus próprios propósitos. Quando Mori e os outros quiseram ir salvar Taijin, Park os impediu e os chamou de fracos. Ele lhes disse para vencerem o torneio primeiro se quisessem informações sobre Taijin. De volta à luta, a perna de Daewi brilha com uma energia estranha, mas desaparece rapidamente, uma tentativa falha de Cheriak. Daewi a soca e chuta para o canto. Ilpio diz a ela para desistir, mas ela recusa, gritando que lutará até o fim. Ela avança, mas Daewi contra-ataca com um soco carregado com a mesma energia estranha, nocauteando-a e vencendo a rodada. Enquanto ele se afasta, diz a Mori que a vitória deles depende dos três. Mori sorri enquanto seu humor brincalhão retorna. Mais tarde, enquanto Ilpio está sentado com Sunga sendo tratada, Sun Yon se aproxima dele em sua cadeira de rodas. Ela diz para ele não se preocupar com a perna dela e o lembra de lutar por si mesmo, de cumprir sua promessa. Em outro lugar, a comissária P jaz ferida enquanto um membro da Nox mata os intrusos capturados e os chama de mártires. Park chega e reconhece o homem como Sang Mandeok. Mandeok diz que o conflito revela o verdadeiro potencial e que o torneio é apenas uma forma de despertar o poder divino. Lá fora, membros da Nox cercam a área, Mandeok desenha um símbolo que aparece no céu e cria um círculo de feitiço massivo. Uma enorme espada colossal começa a cair em direção ao chão. A luta entre Mori e Ilpio começa. Ilpio diz a ele que não venceria com aquele nível de taekwondo. Mori ataca com chutes, mas Ilpio desvia de todos com facilidade. Ele prende a perna de Mori e o soca para longe. Mori tenta socar e chutar, mas Ilpio bloqueia ambos e o chuta no rosto. Ele diz a Mori que seu combate corpo a corpo é fraco. Frustrado, Mori ataca descontroladamente, mas é contra-atacado e jogado no chão novamente. Ilpio diz que seus movimentos são fáceis de ler, e isso o torna previsível. Mori usa o chute duplo do dragão azul, mas a lâmina ciclone flamejante de Ilpio o anula. Mori se ajoelha enquanto Ilpio diz que sua técnica drena muita energia. Enquanto isso, Park mal segura a espada que cai enquanto Mandeok lança outro feitiço. Membros da Nox começam a cantar, formando um círculo brilhante no céu. Uma figura sombria desce, agarra a espada e a empurra para baixo. Até os comissários se perguntam se é um deus. De volta à arena, Mori ainda luta para acertar um único golpe. Ilpio o provoca, dizendo que Taijin deve estar desapontado. Mori pensa muito, e então encontra uma abertura. Ele corta Ilpio usando o estilo luar sem espada. No telhado, um dos 6 bebe calmamente e observa o caos. Ele diz a seus homens para prepararem os tambores. Hora da música. Mori desfere outro golpe sem espada, dizendo que sua fraqueza no combate corpo a corpo se foi. Ilpio ataca novamente, mas Mori o bloqueia com o movimento da tartaruga negra, e diz que sua segunda fraqueza também se foi. Ilpio ri e pula, perguntando sobre a terceira. A equipe do telhado começa a tocar tambores e música, enquanto seu Halion se junta à luta e mostra seu tesouro de armas. Ele dispara um foguete contra o feitiço do céu, depois armas e flechas. A música fica mais alta. Ilpio elogia Mori, dizendo que ele finalmente está liberando sua força total. Ele luta com ele enquanto o guia como um treinador. Lá fora, os comissários combatem as forças Nox, enquanto o feitiço de Haliang invoca braços enormes que agarram a espada no céu.
Mori ataca novamente com o chute duplo do dragão azul, mas Ilp o anula com a lâmina ciclone flamejante. Mori o agradece por ajudá-lo a perceber sua fraqueza e ataca com a tempestade do dragão azul, mas Ilp o revida com a lâmina de fogo infernal. Enquanto os tambores ficam mais altos, o espírito mascarado de Haliang morde a espada no céu e a estilhaça completamente. O ataque de Mori atinge Ilpil com força e o manda voando. Enquanto ele cai, ele se lembra de Taijin, pedindo para ele ensinar Mori um dia. Ilpil sorri, feliz por cumprir essa promessa. Mas enquanto a poeira baixa, Pak sente algo estranho. Uma energia em forma de raposa cerca Ilpil, e seu corpo brilha em amarelo. Mira nota que seu GP se torna negativo. Park e Mandeok percebem que o poder divino da chave despertou. Em tempos antigos, um espírito de raposa de 9 caudas residia no céu e obteve um poder imenso. Deus a fez sua guardiã, mas logo, temendo seu poder, ordenou sua execução. A raposa destruiu metade do céu por essa traição e desceu à terra, jurando vingança contra Deus. Mori encara Ilpil, chocado, enquanto caudas surgem atrás dele e toda a sua presença se transforma. Jigal observa de longe e sente seu Sheriak ressoar com o novo poder de Ilpil. Park identifica imediatamente que é o poder da raposa de 9 caudas. Mandeok sorri sombriamente e a chama de ameaça à autoridade de Deus, jurando matá-la. Park ri como se fosse deixá-lo. Mori avança com cuidado e lê os movimentos de Ilpil. Ele desfere um soco, mas Ilpil contra-ataca com transientes da vida. Uma joelhada no estômago que manda Mori voando alto antes de esmagá-lo no chão com um chute. Mori cai com força, mas se levanta novamente, recusando-se a perder. Ele estala o pescoço e aquece as pernas no estilo Goku e avança. Ilpil se move para bloquear, mas Mori desaparece, reaparecendo para atacar com transientes da vida. Sua própria versão então segue com a tempestade do dragão azul. O choque abala a arena inteira. Ilpil acerta um soco flamejante no estômago de Mori e o força a ajoelhar. Ilpil liberta feras de fogo, mas Mori começa a se adaptar, lendo seus ataques e desviando mais a cada vez. Vendo isso, Ilpil fica impaciente e ataca em rajadas rápidas. Mori percebe o poder de Ilpil Sheriok e nota que ambos são iguais. Animado, ele avança novamente contra ele. Seus punhos colidem e liberam luz e calor cegantes. Ilpil o elogia e então lança mais feras. Mas os olhos de Mori mudam de cor. Sua aura surge na arena. Ele destrói as feras de fogo em um instante. Até o paciente inconsciente na UTI abre olhos brilhantes. O céu escurece e o trovão ecoa sobre a arena. Ilpil pergunta quem ele realmente é enquanto ataca com o desfile noturno de 100 demônios. Mori responde com um único soco, criando um tornado massivo que engole tudo. Ilpil é erguido no ar e então arremessado por uma colossal mão espiritual. O chão treme enquanto ele cai inconsciente. Mori permanece vitorioso. Mira e Dewi correm e o elogiam, perguntando se foi Shariok. Mori, tão confuso quanto eles, diz que não tem ideia do que aquilo foi. Em outro lugar, Park descobre que o Novicaudas caiu. Mandeok diz que, testemunhando a energia imensa, eles deveriam tomar precauções e arremessa a comissária Peabody contra a parede. Park corre para salvá-la, mas então Mandeok escapa. Park suspira e imediatamente liga para o comissário Q, ordenando-lhe que proteja a chave e fique atento a Nox. No hospital, Ilpil descansa na cama e pede desculpas aos seus colegas, mas eles o tranquilizam com orgulho. Mori visita Ilpil sorrindo, enquanto ambos se provocam por estarem mais saudáveis um que o outro. Os amigos de Ilpil perguntam sobre o poder de Mori, mas ele diz que ainda está confuso. Assim que eles saem, Mori pergunta discretamente sobre seu avô desaparecido e conta sobre seu sumiço. Ilpil o avisa sobre seu próximo oponente, Jigal, e diz para ele ficar alerta. Ambos riem e prometem lutar novamente quando estiverem curados. Pelo corredor, Jugak sai de seu quarto na UTI com o corpo meio vermelho e deformado. Jigal aparece na frente dele e sorri com sua transformação. Jugok ataca com raios, ficando mais forte a cada explosão. A empregada implora para ele parar, mas Jugok a usa como isca, e a empala com seus espinhos de cerejeira. Enquanto Jugak segura o corpo dela, ele sussurra que ela se tornará sua força, e a absorve. Jugak invade o quarto de Ilpil, onde ele se envolve em uma luta violenta. Seu corpo muta enquanto ele absorve outros. Ilpil corre para ajudar, mas o membro de Jugok quase o esmaga quando Jigal perfura Jugok Medari, reivindicando Ilpil como sua presa. Jugok vomita na empregada e treme enquanto perde o controle. A empregada acorda e o chama. Jugak começa a se acalmar, mas Jigal o devora completamente, vendo a oportunidade, seu chariote absorvendo o corpo de Jugak. Ilpil observa horrorizado enquanto os membros de seu amigo desaparecem.
Lá fora, Mandiote e as forças da Nock cercam o hospital. Mandiote invoca seu deus e um portão se abre no céu, e milhões de criaturas caem dele. As caudas de Yuppiel se abrem novamente, enquanto sua forma de 9 caudas retorna. Ele atinge Digal com força esmagadora e o joga para fora do hospital, arremessando-o contra outro prédio. Vendo o caos eclodir pela cidade, Park anuncia que o torneio God of High School está oficialmente encerrado. Mori e seus amigos ficam chocados, observando o caos se desenrolar. Mandeok reza em voz alta, dizendo que seu deus e rei descerão. Enquanto ele grita, uma criatura negra semelhante a um humano cai do céu junto com um exército de monstros. A empregada chora ao lado do corpo morto de Jugok. O avô de Jugok observa de longe, se afasta e promete vingar seu neto, mesmo que isso custe sua vida. Jigal se lembra de seu passado, de como sua mãe o vendeu a um velho por dinheiro. O homem lhe disse que ele se tornaria seu herdeiro, pois tinha todas as qualidades. Jigal se lembra de quando Yuppiel o derrotou uma vez, de como se sentiu fraco e de como Mandiok lhe deu poder maligno. Depois de ganhar força e habilidades, Jigal matou seu pai adotivo para reivindicar todo o seu poder e riqueza. Yuppiel se senta acima de Jigal, pronto para socar, mas Jigal joga os membros de seu Chariak nele. Yuppiel ativa seu Chariak, a raposa de 9 caudas, e desvia de seus ataques. Jigal avança contra ele tentando chutar, mas Yuppiel bloqueia. Jigal então usa a técnica empobrecida e envia monstros enormes semelhantes a espíritos em sua direção. Yuppiel desvia deles, mas um acerta um soco. Furioso, Yuppiel perde o controle e destrói todos eles como uma besta comendo seus membros. Jigal ri e o chama de selvagem, assim como ele. Os comissários lutam contra o exército de espíritos usando seu chariote, que os corta e conta quantos matou, como se estivesse gostando. O monta em seu chariot dragão, os incinera com fogo e nota uma estátua massiva semelhante a um deus no ar. Park usa seu chariot para impedir que ela desça enquanto Mandiok o zomba por estar atrasado. Park o avisa que se eles fizerem contato com a chave, o mundo será destruído. Mandiok ri, dizendo que é exatamente isso que eles querem. Mori e seus amigos saem do prédio observando o caos. De repente, uma explosão atinge perto deles. Jigal irrompe de um prédio, seguido por Yuppiel. Yuppiel domina a luta e o ataca repetidamente, chutando-o para o ar. Ele imobiliza Jigal e soca seu rosto repetidamente. Lembrando como Yuppiel o venceu da mesma forma, Jigal ativa seu poder e usa seu chariote para consumir Yuppiel. Uma explosão brilhante se segue e algo brilhante escapa do corpo de Yuppiel, enquanto ele cai no chão. Olhos aparecem por todo o corpo de Jigal, junto com um rosto maligno, enquanto seus próprios olhos ficam pretos. Jigal tenta pegar a chave com sua língua Sheriok, mas um espírito a corta e foge. Halion e o Bontin impedem o espírito de escapar. Um símbolo estranho aparece na frente do Bontin que o arremessa para longe. Mandeok comemora ao pegar a chave, mas Mori aparece por trás, o chuta para o lado e pega a chave para si. Daewi e Mira correm para o lado de Yuppiel, notando quanto sangue ele perdeu. Enquanto isso, o rosto do deus se abre, revelando uma face monstruosa que rompe a defesa de Park. O comandante militar do Zikku ordena um ataque nuclear a Seul para provar que o poder divino não é nada contra a ciência moderna. Park recebe uma ligação da comissária P, avisando-o sobre o ataque nuclear. Park usa sua outra mão e lança um feitiço, dizendo às crianças para entrarem até que ele resolva a bagunça, teleportando todos para outro lugar. Daewi e Mira acordam com os amigos de Yuppiel por perto. Daewi usa seu chariote para curá-los, mencionando que estava esperando dominá-lo primeiro antes de usar. Eles discutem sobre encontrar Mori e percebem que Jigal também deve estar aqui. Mori pressiona os pontos de pressão de Yuppiel, tentando estancar o sangramento. Sun Yon lhe diz que Jigal está por trás de tudo isso e é extremamente perigoso. Ela diz que Yuppiel estava observando tanto ele quanto Jigal, e queria que Mori derrotasse Jigal. Mori relembra a luta deles e percebe que Yuppiel o estava guiando mesmo naquela época. Yuppiel acorda e pergunta sobre a chave. Ele diz a Mori que ela estava dentro dele e possui um poder imenso, e o avisa para nunca deixar Jigal pegá-la. O caos se espalha pela Coreia enquanto as equipes de emergência falham em controlar a destruição. Pessoas correm com medo, tentando escapar de Seul. A comissária O luta contra espíritos no ar, mas seu dragão é dominado, cai no chão e desaparece em pó. Ki continua a cortar monstros enquanto sua contagem de mortes atinge 820 mil. Mandeok diz a Park para desistir e que ele não pode desafiar o deus deles. Jigal atinge Mira e Daewi contra uma parede, perguntando sobre a chave, mas Daewi diz que não sabe. Enquanto conversam, Daewi se pergunta se a coisa que saiu de Yuppiel era a chave. Jigal envia mais monstros contra eles enquanto Mira e Daewi ativam seu chariote para revidar. Mori chega ao local e os encontra caídos no chão, muito machucados.
Jigal se senta por perto, perguntando-lhe sobre a chave. Mori exige saber por que ele machucou seus amigos. Jigal ri, dizendo que eles são perdedores fracos e que ele se tornará o vencedor perfeito assim que conseguir a chave. Pessoas gritam e correm pelas ruas enquanto a destruição continua. Mandeok tenta atingir Park com seu feitiço, mas Bontin e Halion intervêm e o afastam. Eles ajudam Park a conter a estátua do deus para que não caia, mas ela quebra a defesa deles e se move para baixo. Radiante, Mandeok elogia seu deus, mas outra voz ecoa, dizendo a centenas de milhares de espíritos para viajarem para longe, enquanto ele diz que as pessoas começam a desaparecer. Jigal e Mori lutam ferozmente. Jigal o soca com força e segue lançando ataques massivos de lança, mas Mori desvia. Jigal de repente aparece atrás dele e o arremessa ao chão. Jigal agarra seu rosto e o chuta repetidamente. Mori tenta contra-atacar com o chute do dragão azul, mas Jigal o destrói com facilidade, gritando para que ele lhe dê a chave. Park, os comissários e todos os cidadãos são subitamente teleportados para longe de Seul. Bontin diz que deve ser Jae-san. Mandeok elogia Jae-san, o grande mágico, por tê-los teleportado para longe dali. Jae-san ergue sua varinha e transforma os mísseis nucleares em fragmentos, então os funde em uma estátua de rostos e a envia em direção à estátua do deus. Surpreso, Mandeok o bloqueia com um escudo, mas Jae-san lança outro feitiço, Poeira Estelar. Um símbolo verde massivo aparece no céu e um meteoro cai sobre a estátua nuclear, empurrando-a para o escudo e quebrando-o. Jae-san sorri e diz que vingará seu neto levando Mandeok junto com ele. A estátua cai no chão e causa uma enorme explosão nuclear que aniquila todos os espíritos e Mandeok em Seul. Jigal estava prestes a socar Mori, mas ambos foram subitamente teleportados de volta para Seul. Eles ficam chocados ao ver a cidade em ruínas. Mandeok de alguma forma sobrevive, mas mal consegue ficar de pé, e pede novamente pela chave. Jigal agarra Mori pelos membros, enquanto Daewi e Mira tentam ajudar, mas ele os prende com seus monstros enormes. Jigal pega a chave de Mori e a absorve no rosto do monstro em seu corpo. Ele se transformou em um bebê, e sua forma muda enquanto asas crescem de suas costas e seu corpo se transforma completamente no de um deus. Ele olha para todos e diz que todos os outros merecem morrer porque são perdedores. Park pergunta a Ke se há alguma resposta de Jae-san, mas ela responde que não houve nenhuma. Nem dele, nem de Mandeok. Haliong menciona que apenas as crianças enviadas ao Reino Sagrado são sua última linha de defesa. Mori e seus amigos ficam chocados ao ver Jigal em sua forma divina. Mira diz que Sunga e sua irmã devem estar atingindo seus limites, já que ainda estão se recuperando através do Chariok de Daewi. Ela sugere que eles recuem e se reagrupem com Yupio e os outros. Antes que ela possa terminar, Jigal de repente aparece na frente deles. Ele agarra Mori pelo rosto e o arremessa contra Daewi. Mira tenta atingi-lo com sua espada usando o estilo de espada luar, técnica número 7, mas Jigal para a lâmina sem esforço com a ponta do dedo. Ele diz que apagará tudo e a arremessa para longe com uma única mão. Mori pula nele e mira num chute, mas Jigal o para no ar usando apenas sua própria força. Mori grita que o fará pagar por tudo o que fez aos seus amigos e relembra seus rostos. Enquanto ele grita, ele se liberta à força. Mori pressiona seus pontos de pressão, uma técnica de acupuntura. Ele se lembra de Bontin lhe dizendo que ela pode extrair um poder imenso de si mesmo, mas é extremamente perigosa. Mori avança contra Jigal, gritando que já ultrapassou seus limites. Ele pula para atacar, mas Jigal desvia e o soca no ar. Mori bloqueia seu próximo soco com um chute e envia Jigal voando para trás. Daewi e Mira voltam à luta e ativam seu Chariok. Eles atacam Jigal de frente, distraindo o tempo suficiente para Mori aparecer por trás com seu chute do dragão azul, que o arremessa ao chão. Enquanto a poeira baixa, feixes de energia disparam contra eles. Mori olha para cima bem quando uma mão massiva o atinge, uma das criações monstruosas de Jigal. A criatura tenta outro ataque, mas Mira o impede com seu Chariok e afasta Mori. Enquanto correm, Jigal zomba, dizendo que suas mortes não seriam indolores e dispara uma flecha de energia. Daewi se coloca na frente para protegê-los e recebe o golpe, dizendo-lhes para escaparem. A memória de Mori pisca enquanto ele vê Daewi cair. Ele se lembra de uma época em que governava como um deus, segurando sua arma, um bastão chamado Nyoibu. Enquanto ele o chama, um bastão gigante semelhante à pedra cai do céu. Mori se aproxima de Nyoibu e remove sua bandana. A aura de Mori irrompe. Chocado, Mandeok percebe que ele é Saitan Tai Sai. Uma coroa azul aparece na cabeça de Mori e seus olhos ficam azuis, e sua presença preenche o campo de batalha.
Ele chama Nayuibo para encolher e transformar a arma massiva em um bastão manejável. Jigal e Mori avançam um contra o outro. Mori agora desvia de seus ataques com facilidade e contra-ataca com golpes fortes de seu bastão. Jigal dispara um feixe de energia e envia Mori colidindo contra as montanhas. Um portal de monstros aparece atrás dele, mas Mori destrói todos com golpes poderosos de Nyoibo. Ele corre de volta para Jigal, ambos se movendo tão rápido que apenas rastros de energia podem ser vistos. Mori o chuta, mas Jigal revida com um soco e arremessa Mori ao chão. Mori agarra Nyoibo e avança novamente contra ele, o choque deles abalando toda a paisagem. Jigal agarra Mori pelo pescoço e esmaga seu rosto no chão, dizendo que todo o poder se curva a ele. Mori grita que o avisou que ele pagaria. Ele chama Nyoibo para crescer e lança Jigal no ar. Montado em seu bastão, Mori avança e o soca com força no rosto, enviando-o pelos ares e dizendo que é por Daiwi. Ele segue com mais socos e grita que é por Mira. Ele aparece atrás dele e o arremessa ao chão, dizendo que é por Sunga e sua irmã. Finalmente, enquanto Jigal jaz quebrado, Mori desce do céu, gritando que é por Ilpio e desfere um soco final devastador. A explosão abala o chão. Jigal, mal conseguindo ficar de pé, grita que não é um perdedor. Mori olha para o céu e invoca Quintuan. Nuvens escuras se reúnem no céu e o trovão ruge. Raios atingem Jigal repetidamente e iluminam o campo de batalha. Park observa de longe, dizendo que o poder de Mori não é emprestado. Ele se tornou Deus em carne e osso, o Rei Macaco. Enquanto o raio se desvanece, Jigal desaba com suas asas e armadura estilhaçadas. Atordoado, Mandeok não consegue acreditar no que está vendo e foge com seus homens. Miera e Daiwi se aproximam de Mori, perguntando se ele ainda é ele mesmo. Exausto, Mori se apoia neles, soltando um gemido de fome. Ambos sorriem, percebendo que é o mesmo idiota sempre faminto, Jin Mori. Mori diz que ainda está confuso sobre suas memórias, e nesse momento sua cabeça começa a doer. Jigal tenta acordar novamente, gritando por poder. Rostos começam a se formar em suas costas, transformando-se em corpos até que ele se torna um monstro gigante. Mira resmunga que ele simplesmente não sabe a hora de parar. Mãos enormes se erguem do chão e tentam esmagá-los. Mori chama Quintuan e Nyoibo, mas nada acontece, pois ele ainda não dominou o novo poder. Daewi e Mira interceptam as mãos do monstro. Uma delas esmaga Mori, mas Mira a corta e o puxa para trás. Enquanto olham para a forma monstruosa de Jigal, Mori quase desaba da dor de cabeça, mas Ilpio aparece e o apoia. Mori o repreende por aparecer ainda ferido e o chama de idiota. Daewi e Mira se juntam, rindo que todos são idiotas e que só a morte pode vencer a estupidez deles. O grupo de idiotas sorri e avança contra Jigal juntos. Eles atacam com tudo o que tem. Mori destrói as mãos do monstro com ataques do dragão azul. Mira libera o movimento de Lubu Fengxian, enquanto Wilpio a apoia com um desfile noturno de 100 demônios. Seus golpes combinados rasgam o corpo de Jigal. Ilpio impulsiona Mori com um chute e grita para ele finalizar. Mori usa a presa do dragão divino imperial, mas Jigal bloqueia com seus membros monstruosos. De repente, o corpo de Jigal começa a virar pedra. Jai-san jaz no chão e sorri. É o feitiço dele. Jigal grita enquanto o feitiço se espalha por seu corpo, até que ele esteja completamente transformado em pedra. Mori o esmaga em pedaços com um chute final do dragão. O céu está limpo e as nuvens tomam a forma de um dragão acima. A consciência de Jigal, que se desvanece, se lembra de sua mãe o deixando. Seu poder maligno o consome enquanto Ilpio estende a mão para ajudar, mas Jigal recua e o chama de lixo. Antes de desaparecer em energia, ele diz a Ilpio para viver uma boa vida. Mori e seus amigos suspiram aliviados e se perguntam se finalmente acabou. Bora caminha em uma caverna, fingindo estar perdida. Ela pisa em um cartão de invocação doente e nota um portão selado gigante à frente. Em outro lugar, Sunga e sua irmã estão totalmente curadas graças ao chariote de Daiwi. Os amigos de Ilpio agradecem a Daiwi por salvá-los. Uma mulher aparece, repreendendo Bora por acordá-la 2 semanas antes. Mori pergunta quem ela é, mas ela o soca na cabeça e o chama de macaco burro. Mira se pergunta se ela conhece Mori e Daewi brinca que talvez ela conheça outra versão dele. A mulher ri, dizendo que é muito mais velha que ele e se apresenta como Kim Eung-yeol, uma membro dos 6. O grupo brinca se é um nome de equipe de comédia, irritando-a ainda mais. Eung-yeol diz que o propósito do torneio God of High School foi cumprido e declara Mori e seus amigos os vencedores. Ela lhes diz que pode conceder qualquer desejo, exceto reviver os mortos. Os olhos de Mori se iluminam enquanto ele pensa em trazer seu avô de volta, mas para, pensando em todos os outros.
Mira e Dewi o encorajam a desejar o que ele realmente quer. Mori deseja curar todos que foram feridos na batalha. Eung-mieo concede o desejo. As feridas de todos desaparecem e todos voltam à saúde perfeita. Mori olha e vê Jae-sun deitado imóvel, percebendo que ele se foi. Eung-mieo de repente se transforma em uma criança e provoca Mori, dizendo que ele passou de um macaco minúsculo para um grande. Ela lhe diz que seu avô Taijin está vivo porque ela pode sentir a energia dele. Radiante, Mori sorri e desaba, pois finalmente está descansando. 3 meses depois, o bom Tim derramou uma garrafa em uma fonte. Halyong aparece e chama seu irmão mais velho, provocando-o sobre Eung-mieo tê-lo rejeitado e dizendo que ele chorou por 3 dias. O Dr. Korra o persegue, e os dois começam a brigar por isso. No escritório de Park, ele se reúne com os comissários, dizendo que não podem desperdiçar esta chance e devem começar por aproveitar a eleição deste ano para escolher o presidente. Em outro lugar, um homem de cabelos brancos semelhante a Mandiok se encontra com o presidente enquanto um comissário loiro observa das sombras, insinuando que ele pode ser o traidor. Enquanto isso, Mori acorda em casa e olha para a foto de seu avô. Sentindo o cheiro de comida, ele corre para a cozinha onde Daewi e Mira estão cozinhando. Eles lhe dizem que ele esteve dormindo por 3 meses. Mori pergunta sobre Yupil e os outros, e Daewi lhe mostra uma foto. Eles dizem a Mori que Eung-mieo encarregou Yupil de encontrar e unir os fragmentos do Ki, pois ele agora é seu guardião. Ela também lhes disse que humanos não podem matar deuses. É uma restrição, mas quando a chave é completamente despertada, esse tabu é quebrado. Isso permite que humanos tirem deuses do reino sagrado e os destruam. Mira pergunta se Mori tem a mesma habilidade, mas ele diz que suas memórias ainda estão embaçadas. Daewi lhe diz que suas memórias estão seladas, e para desbloqueá-las, ele deve viajar para a terra natal de Saitan Tai-sai. Os 3 decidem ir para lá juntos, para ficarem mais fortes, com Mori prometendo que resgatará seu avô, não importa o que. Isso é tudo por hoje, meus caros homens de cultura. Certifiquem-se de curtir e se inscrever no canal para mais resumos de anime.